Com relação à isenção do imposto de transmissão, TCMD, um doador que faz inúmeras doações ao donatório no mesmo exercício fiscal, ora, ele tem que somar as doações. Vamos lá, item A, somar as doações realizadas dentro do mesmo ano, devendo ser recolhido o ITCMD caso ultrapasse o limite de isenção. B, tributar apenas as doações que individualmente ultrapassem o limite de isenção. C, a regulação sobre isenção do ITCMD é de competência dos estados, sendo que suas regras podem variar dependendo do estado de origem do donatário. A regulação sobre isenção do ITCMD é de competência dos estados, sendo que suas regras podem variar dependendo do estado de origem do doador. Aqui, é ler com atenção, a questão é fácil. Por quê? Ora, se ele fez inúmeras doações ao donatário no mesmo exercício fiscal, é necessário fazer a soma das doações no ano fiscal e recolher o imposto se ultrapassar o limite de isenção. É isso. Não há que considerar a doação individual se ultrapassa ou não o limite. Porque senão seria uma forma de burlar o imposto. Se você pensasse no item B, o Estado ia ser o quê? Constantemente enganado. Não haveria o quê? Como ele recolher imposto. Sempre era só fazer várias doações dentro do possível, né? Se fosse possível dividir os bens, mas muitas vezes é possível, então o item B não pode por isso, que é um absurdo, né? Então, e o item C e D realmente estão completamente errados, não tem sentido nenhum. Tá? Existe uma autonomia dos estados. Então, essa parte final eu achei fácil, né? Apesar de eu ser suspeito, mas eu estaria inclinado aí o candidato a acertar tudo, até. Tá? Não precisaria de muito preparo. Nessa parte aí, ou seja, ele pode estudar o básico, o essencial e teria condições de acertar. Tem até questão aí que se ele não tivesse bem preparado, ele conseguia até acertar a questão. Tá? Porque até é uma questão de leitura atenta. Fazer uma leitura bem atenta, ele conseguia acertar questões aí, mesmo que ele não tivesse conhecimento profundo. Essa é a minha opinião. O que eu vejo aí, Thomas, na minha avaliação, a questão ali da holding é fácil. Holding é um negócio fácil do aluno aprender. E se o aluno já fez o curso aí de Direito Sucessório e não viu holding, sinto muito, pessoal, o holding vai cair. E é bem tranquilo de acertar a questão. Patrimonial para quando tem bem diversificado, imobiliária para quando tem imóvel, participação é para quando tem empresa e fundo exclusivo é para quando tem aplicação. É tranquilo de resolver isso. Não tem segredo questão de holding, né? A 12 lá do ITCMD é muito fácil, e aí eu acho que ela complica um pouquinho. A 13 tem essa questão da herança, apesar que herança é outra coisa que em qualquer curso tem que ficar toda hora falando, a herança não entra na comunhão de bens, não importa qual é a comunhão, né? Nunca entra, é um bem individual, né? Particular. Isso, exatamente. A última é que eu acho um pouco mais complicado, porque entra ali a questão regulatória do ITCMD, que às vezes é um pouco mais complexa e mais detalhista. Entendi. Pode ser. Pode ser que gere dificuldade, entendi. Eu achei que não era tão difícil assim, mas como eu sou suspeito, tá certo. Então, tá ok. Eu acho que são duas coisas assim, 3 pontos da prova que eu acho que é bom lembrar, né? Comunhão universal, que acaba que é um regime que fica mais diferente. Separação total e universal acaba sendo os menos cobrados, porque o que cai mais é o parcial de bens. Incomunicabilidade de bens, né? Cláusula disso em imóveis, não vi uma questão dessa, mas é uma questão que poderia cair, e aí muda um pouquinho a história. Mais herança, isso que você já falaram. E, no geral, eu acho que é mais esses 2 pontos. Eu tinha um terceiro que eu estava lembrando, agora esqueci. Mas esses pontos são criteriosos. Eu não tenho filho de outro casamento, eu coloco o item como difícil. Porque, dependendo do cansaço ali da hora, também eu colocaria como difícil esse tipo de negócio. Muito embora é a coisa que você mais treina na prova, né? O que você mais treina nos exercícios é exatamente esse tipo de exercício. Que é quando tem filho fora do casamento, que muda um pouquinho a história, mas, assim, tem que saber. Tem que saber.
não é uma prova desafiadora para fazer a metade, que é o mínimo que você precisa de pontuação. É bastante tranquilo de fazer. Aí você teria que ter feito 7, a gente contou aqui questões fáceis, 9. 9 questões assim de bate-pronto que o aluno vai fazer e é um mínimo que ele tem que saber, né? Então, fazer 7 não está nem um pouco desafiador. Fazer 9 não é desafiador, e com 10 você já está em 70% da prova, né? Ou seja, 9 com bastante facilidade, e você faz 70% da prova respondendo uma, que é uma questão só de atenção também, não é nada demais. Desafiador aí tinha umas 2 ou 3 questões, né? Umas 2 questões aí. A do ITCMD e aquela primeira da comunhão de bens, né, universal, né? Que tinha que separar o patrimônio, do que era casal, o que era herança. Ali o aluno podia se atrapalhar e errar aquela conta. Mas é uma prova que, para quem estudou, não vou dizer, mas eu não estudei. Bom, quem não estudou não acerta uma questão, de nem do módulo 6, nem do 5, nem do 4. Você não estudou isso para o certo. Você não sabe o que é, né? Então, não adianta achar que vai chegar na prova sem estudar ou estudando muito pouquinho, porque não vai, não. Aqui é a matéria nova, né? Agora, o que a gente está chamando aqui de fácil é para uma pessoa que já deu uma olhada na matéria. Verdade, exatamente isso. Uma pessoa que deu uma olhada na matéria já sabe essas coisas aí que a gente está falando de fácil. Uma olhada, não é que estudou ainda não. Deu uma olhada, aquela olhada inicial, tarará, viu aí umas livezinhas na internet, né? Já deve estar conseguindo acertar isso aí. Que a gente está chamando de fácil, né? Tirando ali o módulo 5, que tem umas coisinhas ali de CPA 20 e CE, na tributação de aplicação financeira, o resto é tudo assunto novo, né? Seguros, tributário e direito sucessório é tudo assunto novo, sendo que direito sucessório, a maioria nunca viu sequer no banco, porque seguro, pelo menos, você já vendeu no banco, né? Sucessório nem viveu no banco e poucos viveram na vida pessoal, né? Melhor que não tenha vivido. Lembrei de um detalhe de tributação. Tributação de renda variável pode compensar uma com a outra, né? Só aquela questão lá do imobiliário exclusivamente com os outros investimentos de renda variável que não. Mas só para deixar isso claro, perdi no mercado futuro, posso compensar com a ação? Pode. Perdi no mercado de ação, posso compensar com o futuro? Pode. A mudança de legislação teve isso. Estão querendo mudar para unificar tudo, mas essa ainda não passou. Então, por enquanto, ficamos separados o imobiliário do restante, mas saber que pode compensar, e a Planejata já está cobrando assim, a própria Ambima também já está cobrando assim. Até porque o fundo imobiliário ele acaba tendo uma alíquota diferente, né? Daí que não tem muito como compensar. Teria que ser pelo menos a mesma alíquota, né? Sim. É um negócio engraçado porque que é 20. Na verdade é 20 porque senão se tornar 15 aí, a gente vai fazer a continha aqui no planejamento tributário e vai falar para o cara montar um fundo imobiliário exclusivo. Não, aquela questão do fundo, eu já fiquei pensando aqui, né? Porque o fundo exclusivo, de fato, não dá, mas você pode montar um multimercado combinado com o FIP e o fundo imobiliário exclusivo, aí você consegue montar um arcabouço que dá para colocar ali dentro, mas não cai sim, prof. Não cai. É muito sofisticado. E a hold vai ser melhor, né? Ainda mais quando você está falando de direito sucessório, é mais fácil separar a holding do que o fundo, né? E a holding imobiliária funciona melhor do que essa estrutura também, porque ela fica abaixo dos 15% de imposto. Ela fica 14,5%, se não me engano. Mas já se aproxima, né? Já se aproxima. Muito bom. O Cristiano acabou tendo que sair, né? Falei que não dorme muito. É isso aí. Não adianta. Mas o Cristiano vai estar agora conduz no início aí do fim de semana, conduz a turma do CFP aqui em São Paulo, né? Iniciando aqui não, lá, sempre esqueço que eu estou em Campinas, né? Lá em São Paulo, começando agora dia 6 de outubro, né? Então, as últimas vagas, só São Paulo, por enquanto, com turma com vaga em aberto, né? As outras cidades já estão com as inscrições encerradas.
Mas é isso, a gente mostrou os 6 capítulos, né? As 6 provas, a prova de agosto, o aluno que quer ir bem na prova do CFP, ó, pessoal, vira aí 80% desses simulados aí que a gente mostrou, que você passa. Mas tem que estar acertando 80%. Não é, eu decorei a alternativa B, não é assim. Não é assim que a questão não vai vir igual, né? Mas ela vai vir, muitas delas vão vir do mesmo jeito. Se você estiver fazendo 80% da prova, tem uma boa chance de você... Mas tem que estar fazendo entendendo, sabendo o que está fazendo, não porque decorou, né? Você tem uma boa chance de ser aprovado, né? Na prova agora de dezembro. Então, acho que essa é a minha dica final aí. Nós estamos encerrando essa sequência aqui, é a minha dica final. O que seria a sua dica final aí para a prova, Anderson? Aí, falando mais geral, não só do que a gente falou hoje. Eu acho que a prova, ela cobra as mesmas coisas mais ou menos do mesmo jeito, mas ela tem uma temática para cada prova, né? Igual a gente estava falando agora, está muito em evidência a parte internacional, investimento lá fora. Ela tem algumas temáticas, assim, então ela dá uma puxadinha um pouquinho mais para um lado, mais para o outro, mas é uma prova que você não vai ver nada de questão exatamente igual. A maneira como ela pergunta é mais ou menos parecida e requer raciocínio. Não é uma prova de decoreba, é uma prova que te exige pensar. Então, pensar no seu cansaço, pensar em que modo que você faz primeiro, essas estratégias também são importantes para a prova do CFP. E na prova da manhã, tempo. Na prova da manhã, o quesito tempo também conta muito, ter agilidade para cálculo. Eu acho que é uma prova bem pensada, é uma prova boa de estudar, é uma prova que não dá para você fazer sem estudar mesmo, não tem como, mesmo para quem já dá aula disso. Eu brinco que a gente, se fosse fazer prova de novo, tinha que revisar, porque a temática é muito grande, né? Então, mas eu acho que vale bem a pena de fazer, é um diferencial tremendo para a profissão, e mais do que isso, é o como você se percebe para atender seu cliente também, isso muda muito, sabe? Depois que você estuda bem para o CFP, é difícil ter algum tema que você não sabe nada. Você pode não saber muito, mas nada não é. Você sabe sempre alguma coisa daquilo dali. Isso é muito bom, né? Isso melhora muito profissionalmente para a pessoa, independente da aprovação ou não, você já melhora muito como profissional só de estudar para essa prova. Então, é levar com seriedade, porque tem que estudar, mas é bem possível de fazer. Né? 8.000 pessoas já conseguiram, você pode ser mais um. E aí, Thomas, comentários aí da jornada toda, né? Eu achei o seguinte, vou repetir, tem um bom senso, mas o bom senso só ajuda se você estudar. Então, palpiteiro na prova não funciona. Então, aquele sujeito que deu uma lidinha e foi lá com bom senso, ele vai o quê? Ele vai fracassar. Então, ou seja, depois de um bom estudo, junto com bom senso, e tem que ter calma na hora de ler as questões. Se for ler os itens de forma muito apressada, afobada, vai errar. Não achei que tinha muitas pegadinhas. Eu achei que a prova está bem feita, está bem construída. Ela está buscando o conhecimento básico do candidato. Não estou vendo conhecimento profundo. Tem que ser um tributarista, tem que ser um expert em sucessões, nada disso. Eles estão buscando as questões essenciais aí nos 3 módulos que a gente viu hoje, né? Aquela questão de calcular o imposto de renda, pessoa física, tudo ali tem que saber fazer, exatamente. Não? Ou seja, tem que saber fazer o que o sistema faz, o candidato tem que saber. Então, ele já tem que entrar sabendo, não tem como. Eu não vi nada extraordinário. Eu acho. A minha mensagem é o seguinte: sentar a cadeira, fazer uma boa leitura, um bom estudo, e junto com bom senso, garantir resultado. Agora, não tem milagre. Se der uma lidinha, ouviu só umas lives, depois vai lá, vai perder dinheiro, porque não vai passar em nada. Não tem como. Seria isso. É isso aí. Aliás, para quem está acompanhando a live, eu vou comprar o curso, não sei o quê. Bom, curso presencial, a gente agora só com 3 vagas em São Paulo, né? Então, não sei nem se já mudou isso.
as outras turmas no resto do país estão encerradas. Mas ainda tem o curso online, né? Tem a participação aí minha, do Anderson, mais outros professores aí também, nesse curso que a gente gravou, junto da Caixa Econômica Federal, aí em Brasília, né? Ficou muito bom, muito bem editado. E se você vai comprar esse curso, guarda mais 1h20, 1h40 minutos, começa a Black Friday, espera lá, porque vai ficar bem mais interessante o negócio, né? Dá uma guardadinha aí. Não posso antecipar, o Thiago me proibiu, né? Mas espera um pouquinho, 1h40 você vai lá, deu meia-noite, você já pode, já vai estar lá no site, né?